A noite de 15 de outubro de 1946 descia fria e pesada sobre a prisão de Nuremberg. No corredor silencioso, um guarda fazia sua ronda, indiferente ao fato de que faltavam apenas 2 horas para as execuções começarem. Mas aquele silêncio não duraria muito. Ao inspecionar a cela do prisioneiro mais notório do julgamento, ele encontrou uma cena imóvel. Hermann Göring, o homem que um dia fora o segundo mais poderoso do Terceiro Reich, jazia inerte em sua cama estreita. Em sua boca, os fragmentos de uma cápsula de cianeto de potássio. O Reichsmarschall havia enganado a todos. O colecionador de títulos, o comandante da Luftwaffe e arquiteto da perseguição aos judeus escolhera o próprio fim. Em uma nota manuscrita, ele deixava claro seu desprezo. Recusava-se a dar aos aliados a satisfação de enforcá-lo como um criminoso comum. O homem que viveu em palácios repletos de arte roubada morria sozinho, mas nos seus próprios termos. A questão, no entanto, ecoava pelas paredes da prisão, um último ato de arrogância que humilhava seus captores. Como, após 11 meses sob vigilância constante, ele conseguiu esconder o veneno que frustraria a justiça internacional? Nas montanhas da Baviera, onde o ar é frio e a tradição pesa como pedra, uma história começava a tomar forma. Em 12 de janeiro de 1893, na cidade de Rosenheim, nascia Hermann Wilhelm Göring. Ele era o herdeiro de uma família prussiana tradicional para quem a obediência, a honra e o serviço ao Estado eram valores sagrados, inquestionáveis. Seu pai, Heinrich Göring, havia servido como cônsul-geral na África Sudoeste Alemã, uma das colônias mais turbulentas do Império. Esse passado militar e colonial moldou o ambiente em que o jovem Hermann cresceu. Era um lar onde o orgulho germânico e o culto à autoridade eram respirados desde o berço, e desde cedo ele sonhava com uniformes, paradas e o estrondo dos canhões, herdando a crença de que a Alemanha nascera para comandar. Quando a Primeira Guerra Mundial explodiu, Göring já era um oficial determinado. Iniciou sua carreira no 112º Regimento de Infantaria, mas logo percebeu que a realidade do fronte era a lama e o confinamento das trincheiras, um cenário que não satisfazia sua ambição. Problemas de saúde o afastaram do combate em terra, mas uma oportunidade o levou aos céus. Em 1915, ele se transferiu para o Serviço Aéreo do Exército, uma arma experimental onde encontrou sua verdadeira vocação. Lá, no espaço aberto e perigoso do combate aéreo, Hermann Göring descobriria o palco ideal para seu heroísmo e seu ego. Como piloto de caça, ele se destacou pela audácia e precisão. Em pouco tempo, colecionou 22 vitórias aéreas confirmadas, tornando-se um ás da aviação e um símbolo do guerreiro de elite do novo Império Alemão. Sua ascensão vertiginosa foi condecorada com a Cruz de Ferro de primeira classe e, em 1918, com a mais alta honraria prussiana, concedida apenas aos pilotos que demonstravam coragem e liderança excepcionais. Após a morte do lendário Manfred von Richthofen, o Barão Vermelho, Göring foi escolhido para sucedê-lo no comando da Jagdgeschwader I. Liderar a unidade de elite da aviação alemã era uma posição de prestígio, mas também de imensa pressão, especialmente quando o destino da guerra já se tingia de escuridão. Mesmo assim, ele manteve o moral do esquadrão até o colapso final. Mas aquele moral seria esmagado por algo que vinha de fora dos céus. O armistício de 1918 não silenciou apenas os canhões. Ele estilhaçou o orgulho de uma geração inteira. A derrota e o Tratado de Versalhes humilharam o país, impondo pesadas reparações econômicas, mutilando suas forças armadas e mergulhando milhões no desespero. Göring, como tantos veteranos, sentiu-se traído, nutrindo a convicção de que a Alemanha não fora derrotada no campo de batalha, mas apunhalada pelas costas. Essa crença se tornaria o combustível de seu futuro político. Foi em Munique, nos anos turbulentos do pós-guerra, que sua fúria encontrou um novo propósito. Em 1922, ao assistir a um comício inflamado de um agitador chamado Adolf Hitler, Göring reconheceu algo familiar.
A disciplina, o nacionalismo e o desejo de vingança ecoavam sua própria raiva. Impressionado pelo carisma e pela promessa de restaurar a glória alemã, ele se aproximou do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. No ano seguinte, ele participou ativamente do putsch da cervejaria, a tentativa de golpe que buscava derrubar o governo bávaro. O confronto terminou em desastre. Göring foi gravemente ferido na virilha, um ferimento que o forçou a fugir para a Áustria e depois para a Itália. Lá, sob o tormento da dor, ele começou a usar morfina, um vício que o acompanharia até o fim de sua vida, marcando sua personalidade com uma mistura de euforia, arrogância e instabilidade emocional. Quando finalmente retornou à Alemanha, encontrou Hitler livre e reorganizando seu partido. O líder nazista viu em Göring mais que um seguidor. Viu um herói de guerra, uma figura de prestígio capaz de atrair conservadores e militares desiludidos. Ele era o símbolo perfeito da glória perdida que o nazismo prometia restaurar. A aliança estava selada. O piloto condecorado e o orador incendiário formavam uma parceria que, movida pela ambição e pelo ressentimento, ajudaria a lançar o mundo na escuridão de uma nova guerra. O ar de Berlim, no ano de 1933, estava carregado de uma promessa sombria e de uma energia febril. Após anos de caos político, a ascensão de Adolf Hitler ao poder era um fato consumado. Para Hermann Göring, aquele momento representava a consagração de uma longa e inabalável lealdade. Ele havia apostado tudo em Hitler e agora, com o poder finalmente conquistado, chegara a hora da recompensa. Em poucos meses, os documentos oficiais do Reich registravam uma impressionante acumulação de cargos: ministro, primeiro-ministro da Prússia, comissário do Reich para a aviação e ministro do interior prussiano. Nenhum outro colaborador do Führer recebeu tão cedo um volume de funções tão vasto. Göring não era apenas um administrador, era a ponte entre a vontade política do novo regime e seu crescente aparato repressivo. Com o controle da polícia, da Gestapo e de toda a burocracia prussiana, ele transformou a região mais importante da Alemanha em um laboratório para o Estado nazista. Em 1935, o disfarce da legalidade foi abandonado. A Luftwaffe, reconstruída em segredo por anos sob sua supervisão, foi apresentada ao mundo em um desafio aberto ao Tratado de Versalhes. Era o renascimento do orgulho militar alemão, um símbolo reluzente da audácia de Hitler. Göring, agora comandante em chefe da nova Força Aérea, saboreava o prestígio de um conquistador moderno, convencido de que a supremacia nos céus seria a chave da próxima guerra. Mas seu poder ia muito além dos uniformes e dos aviões. A partir de 1936, Hitler o nomeou chefe do Plano Quadrienal, um programa ambicioso para preparar a economia alemã para o conflito que se tornava inevitável. Com este cargo, Göring se tornou o senhor absoluto da indústria do Reich. Ele controlava as minas, as fábricas, o comércio exterior e até mesmo a força de trabalho. Cada tonelada de aço, cada litro de combustível e cada hora de trabalho eram contabilizados sob sua autoridade. Sua assinatura aparecia em decretos que expropriavam empresas judaicas, confiscavam matérias-primas e submetiam milhões de trabalhadores estrangeiros à servidão industrial. Göring acreditava estar cumprindo uma missão histórica, vendo a economia como apenas mais uma arma no arsenal do Reich. O objetivo era claro: rearmar a Alemanha até que nenhuma nação ousasse desafiá-la novamente. Cada assinatura sua era um elo a mais na corrente que prendia a nação ao destino da guerra. Enquanto promovia caçadas suntuosas em sua propriedade de Karenhall, o marechal construía um império pessoal dentro do império de Hitler. O luxo de seus uniformes extravagantes, joias e coleções de arte contrastava brutalmente com a realidade das fábricas e dos campos de trabalho que sustentavam seu poder. Era um mundo de opulência erguido sobre uma fundação de medo e exploração. Em 19 de julho de 1940, após a vitória fulminante sobre a França, Hitler selou sua lealdade com uma honra sem precedentes. Criou para ele o título de Reichsmarschall, o Marechal do Grande Reich Alemão. Era o posto militar mais alto do regime,
uma patente até então inexistente que o colocava acima de todos os marechais e generais. O decreto oficial o designava formalmente como o segundo homem mais poderoso da Alemanha nazista. A sucessão foi declarada publicamente por Hitler em 1º de setembro de 1939, no mesmo dia em que as tropas alemãs invadiam a Polônia. Se algo me acontecer, ele anunciou, Göring será meu sucessor. Nos registros oficiais, essa designação aparecia como uma sucessão legal e definitiva. Göring era o herdeiro político do Führer, o homem destinado a continuar sua obra. Mas junto com o poder, vieram os crimes que manchariam seu nome para sempre. Em 31 de julho de 1941, Göring assinou a ordem que formalizava a implementação da chamada Solução Final da Questão Judaica. Ele delegou a Reinhard Heydrich a tarefa de elaborar um plano geral para a Europa sob influência alemã. Este documento, preservado até hoje, conecta Göring diretamente à engrenagem burocrática do genocídio que exterminaria 6 milhões de judeus. A ascensão de Hermann Göring parecia não ter limites. Herói de guerra, ministro todo-poderoso, marechal do Reich, herdeiro do Führer. Contudo, por trás das condecorações e dos uniformes bordados, a sombra da decadência já se avolumava. O brilho de sua estrela, no auge de seu poder, começava a vacilar. O céu de 1940 era uma promessa, mas o apogeu de Hermann Göring provou ser tão grandioso quanto efêmero. A Batalha da Grã-Bretanha, travada nos céus de uma ilha que ele jurara dominar, expôs brutalmente as limitações da Luftwaffe, a força aérea que ele chamava de invencível. As grandes garantias dadas a Hitler ruíam diante da determinação britânica. Os bombardeios incessantes sobre Londres, conhecidos como Blitz, não conseguiram quebrar o moral da população nem neutralizar a força aérea real. Pelo contrário, os caças Spitfire e Hurricane, guiados pelos olhos invisíveis do radar, infligiram perdas devastadoras aos pilotos alemães. O que deveria ser uma conquista brilhante transformava-se em um fracasso humilhante e a aura de invencibilidade do Marechal do Reich começava a se dissipar. A invasão da União Soviética, em 1941, apenas aprofundou o desastre. Göring havia assegurado ao Führer que a Luftwaffe seria suficiente para subjugar qualquer inimigo, mas a realidade da Frente Oriental foi implacável. A vastidão territorial, o clima severo e o ressurgimento da Força Aérea Soviética corroíam as capacidades alemãs. Aeronaves e pilotos experientes eram perdidos em um ritmo alarmante, e a Luftwaffe, antes um símbolo do poder nazista, começou a se fragmentar sob o peso de uma guerra que se tornava impossível de vencer. À medida que as derrotas se acumulavam, Göring se afastava cada vez mais da linha de frente. Em Karinhall, sua luxuosa propriedade nos arredores de Berlim, ele buscou refúgio na ostentação, cercado por tapetes, esculturas e pinturas pilhadas de museus europeus. Testemunhos de oficiais capturados descrevem um Göring obeso e deteriorado, dependente de morfina e completamente alheio à realidade militar do Reich que ele mesmo ajudara a construir. Abril de 1945. Com Berlim sitiada e o Exército Vermelho se aproximando, Göring cometeu o erro que selaria seu destino. No dia 23 de sua residência em Berchtesgaden, ele enviou um telegrama ao Führer, solicitando autorização para assumir a liderança do Reich, acreditando que o isolamento de Hitler significava sua incapacidade. A reação foi imediata e furiosa. Hitler interpretou o gesto como uma tentativa de golpe. Göring me traiu, ecoou pelo bunker. Prendam o traidor. Em poucas horas, o marechal foi destituído de todos os seus cargos, expulso do partido e colocado sob custódia por ordem direta do próprio Führer. Dias depois, Hitler cometeu suicídio. A Alemanha se rendeu incondicionalmente, e Göring, outrora o segundo homem mais poderoso do Terceiro Reich, era agora um prisioneiro das forças americanas, enfrentando o colapso de tudo o que ele ajudara a erguer. Nas cinzas de uma Europa devastada, o destino de seus arquitetos começava a ser selado. Em 9 de maio de 1945, enquanto o mundo ainda processava o fim da guerra, unidades americanas localizaram e capturaram Hermann Göring, na Baviera.
Diferente de muitos líderes nazistas que buscaram o anonimato na fuga, ele se apresentou com uma arrogância intacta, quase teatral. Apenas o Reichsmarschall Hermann Göring, declararia ele segundo os frios relatórios militares americanos. Durante os meses de cativeiro que antecederam o julgamento, uma transformação silenciosa e notável ocorreu. Forçado a uma desintoxicação supervisionada da morfina, Göring começou a emergir da névoa química que o consumia. O homem inchado e sedado deu lugar lentamente à figura astuta e predatória que um dia fora. Sua mente, agora afiada, se preparava para a batalha final, não em um campo de batalha, mas em um tribunal. 20 de novembro de 1945. No imponente Palácio da Justiça de Nuremberg, o Tribunal Militar Internacional deu início ao primeiro grande julgamento por crimes de guerra da história. 24 líderes nazistas estavam no banco dos réus, mas todos os olhos se voltavam para o verdadeiro número 1 daquela hierarquia sombria, Hermann Göring. As transcrições oficiais documentam como ele rapidamente se tornou o líder não oficial entre os acusados, orquestrando defesas e mantendo a moral de um regime extinto. Durante os interrogatórios, ele se mostrava desafiador, articulado, recusando-se a expressar qualquer sinal de remorso. Jornalistas do The New York Times e da BBC assistiam, fascinados, enquanto Göring duelava verbalmente com os promotores. "Eu não me arrependo de nada, apenas perdi a guerra", teria declarado ele, uma frase que ecoaria pelos arquivos de Nuremberg. Quando confrontado com as evidências dos campos de concentração e das execuções em massa, ele insistia que apenas cumpria ordens, uma defesa frágil diante do peso das provas. Mas os documentos não mentiam. Carta após carta, decreto após decreto, todos levavam a sua assinatura. A ordem de 31 de julho de 1940, autorizando a solução final, os memorandos que confiscavam propriedades judaicas, as diretivas para a Luftwaffe bombardear civis. Cada folha de papel era um elo na corrente que o prendia à história. Após meses de testemunhos devastadores, em outubro de 1946, o tribunal anunciou seu veredito. Hermann Göring foi considerado culpado em todas as 4 acusações: conspiração para cometer crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. A sentença foi lida em meio a um silêncio pesado: morte por enforcamento. O laço da forca parecia ser o fim inevitável de sua história. Mas Hermann Göring ainda guardava um último ato de desafio. Na quietude de uma cela em Nuremberg, a história se preparava para um último ato de desafio. Em 15 de outubro de 1946, Hermann Göring recebeu a resposta final. Seu apelo para morrer como um soldado, diante de um pelotão de fuzilamento, fora negado. A justiça dos vencedores não lhe concederia essa dignidade. O homem que fora o segundo mais poderoso da Alemanha seria enforcado como um criminoso comum. Por 11 longos meses, o antigo Reichsmarschall viveu sob um olhar que nunca piscava. As luzes em sua cela permaneciam acesas dia e noite, e revistas minuciosas vasculhavam seus pertences com um rigor inflexível. Naquela mesma ala, outros nomes que se tornaram sinônimos de terror: Ribbentrop, Keitel, Rosenberg, aguardavam um destino semelhante. Mas nem a mais rigorosa vigilância poderia penetrar os segredos guardados na mente de um homem. Por volta das 22h45, a rotina da prisão foi quebrada. O guarda noturno, ao passar pela cela de número 5, notou uma quietude incomum. O prisioneiro não se movia. Ao abrir a porta, encontrou Göring deitado, vestido com o uniforme da prisão e com uma expressão serena no rosto. Ele estava morto. Ao lado do corpo, uma pequena nota manuscrita, e entre seus dentes, os estilhaços de vidro de uma cápsula de cianeto. O bilhete, uma última provocação escrita com a arrogância que sempre o caracterizou, declarava sua preferência por tomar o próprio veneno a ser executado por seus inimigos. Ele havia encontrado uma saída, mas deixara para trás um mistério que abalaria seus captores.
A notícia explodiu como uma bomba e o escândalo correu o mundo em questão de horas. Como um homem vigiado dia e noite, confinado sob o olhar atento dos aliados, teria conseguido esconder uma cápsula de veneno por quase um ano? As teorias se multiplicaram. Alguns sugeriram que o veneno esteve com ele desde sua captura, costurado em uma peça de roupa. Outros argumentaram que ele o guardava em uma cavidade dentária, preparada para esse fim. Décadas mais tarde, em 2005, um ex-soldado americano chamado Herbert Lee Stevers afirmou ao mundo que ele fora o responsável, entregando a cápsula a Göring dentro de um dicionário. "Fui eu quem deu o veneno a Göring", declarou ele. Contudo, a investigação oficial jamais confirmou seu testemunho, e o relatório final das autoridades militares concluiu de forma ambígua. A origem do veneno permanecia indeterminada. Enquanto os médicos examinavam o corpo do ex-marechal, a máquina da justiça não parou. Na madrugada de 16 de outubro, a partir da 1 da manhã, os preparativos para as execuções continuaram com precisão militar. Um a um, os 10 condenados restantes foram levados ao cadafalso. Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl e Arthur Seyss-Inquart. O último deles foi enforcado às 2h45 da manhã. Göring escapara da forca, mas não do julgamento da história. Seu corpo foi fotografado como prova da morte e, em seguida, cremado. As cinzas foram lançadas em um rio na Baviera, um gesto deliberado para impedir que qualquer túmulo se tornasse um local de peregrinação para futuros admiradores do nazismo. Assim, se encerrava a trajetória do homem que voou entre a glória e a ruína, selando seu destino com o mesmo veneno que simbolizava o fim de um império de destruição. Na quietude de sua cela, o segundo homem do Reich preparava seu ato final, uma última performance de desafio. Hermann Göring morreu como viveu, arrogante, teatral e recusando-se a aceitar a responsabilidade moral por seus atos. Seu suicídio foi uma cartada para controlar a própria narrativa, para negar aos vencedores a imagem de seu corpo balançando na forca. Mas o que a figura de Göring revela sobre a natureza do mal? Ele não era o fanático ideológico como Himmler, nem o burocrata metódico como Eichmann. Göring era, acima de tudo, um oportunista supremo. Um homem que trocou suas condecorações de guerra por poder ilimitado, que transformou sua posição em um império pessoal de riquezas roubadas e privilégios obscenos. Os documentos de Nuremberg revelam um homem que assinava ordens para milhões sem hesitar, que organizou o saque sistemático de nações inteiras. Ele erigiu um aparato de terror que destruiu vidas por todo um continente, e quando confrontado com as provas de suas ações, simplesmente deu de ombros. Aquele encolher de ombros era talvez sua confissão mais honesta. O julgamento de Nuremberg, onde Göring era o principal acusado, nasceu em parte da necessidade de julgar homens como ele. A partir dali, foram estabelecidos precedentes jurídicos que persistem até hoje, sobre crimes contra a humanidade, sobre a responsabilidade de comandantes e sobre a inadmissibilidade da defesa de ordens superiores. Para os correspondentes da época, ele era a própria encarnação do gangsterismo no regime, um ladrão em uniforme de marechal, um assassino com condecorações militares. A história de Hermann Göring é mais do que a biografia de um criminoso de guerra. É um estudo sobre como a ambição sem barreiras morais pode transformar um herói em um dos arquitetos do maior genocídio da história. Ele possuía inteligência, carisma e uma coragem militar comprovada em combate. Mas escolheu colocar esses talentos a serviço de um regime que transformou o ódio em política de Estado. Até seus últimos momentos, ele se recusou a olhar no espelho e enxergar o monstro que havia se tornado. Seu suicídio não foi um ato de remorso, mas um último gesto de controle, uma recusa final em se submeter à justiça das nações que ele tentou destruir. Hermann Göring pode ter escapado da forca, mas não escapou do veredito da história. Os registros, as fotografias,
os documentos assinados por sua mão, tudo permanece como testemunho. Seu nome está eternamente ligado aos crimes mais hediondos do século XX, um lembrete sombrio do que acontece quando o poder absoluto se alia à ausência absoluta de consciência.